E vamos continuar o nosso react aqui ao podcast com o Jonas Madureira. E aí, pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e nós temos feito aí um react quanto a esse podcast, né? Produzido pela Consciência Cristã, junto com os preletores. Nós temos aqui com o Jonas Madureira falando sobre leitura. Imagino ser um tema aí, imagino não, né? Certamente é um tema muito pertinente ao nosso canal, então por isso eu estou gravando aí alguns reacts. Já tivemos duas partes. A primeira parte falando a respeito da rotina do Jonas e como ele organiza suas leituras. A segunda parte falando um pouco de tecnologia, falando de inteligência artificial, audiobook, e-book e um pouco sobre grifos, né, e sobre biblioteca. Agora nós entramos na parte 3. Vamos lá. Lembrando que esse react aqui é todo espontâneo e honesto. Eu não vi o vídeo todo, então eu estou vendo juntamente com vocês aqui agora. Se você quiser ver na íntegra, sem as minhas interrupções, sem os comentários, o link está aí na descrição e incentivo você também a se inscrever no canal da Consciência Cristã e acompanhar os conteúdos que eles têm publicado por lá, ok? Então vamos lá. O que o Jonas tem a dizer? Aqui estamos começando exatamente depois de onde terminou a parte 2, ok? Então vamos lá. Para que então, diante disso, nós venhamos a nos tornar bons leitores, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa é ter consciência do porquê a leitura ela importa. Para cristãos, eu acho que seria já é desesperador você encontrar um cristão que não gosta de ler. Aqui a gente já tem um ponto interessante para a gente comentar, né? A primeira coisa que ele coloca é sobre propósito, né? Essa é uma coisa que me marca muito, assim. Foi algo que transformou para mim o que é leitura, entender o seu propósito. Ele vai falar disso. E aí ele dá o exemplo específico do cristão, né? Que é desesperador encontrar um cristão que não gosta de ler. Deixa só ele desenvolver um pouco mais e eu volto a comentar. Porque a própria religião Sim. já é calcada na leitura. Ou seja, a religiosidade de um cristão é mediada pela leitura. Exato. Deus escolheu o meio da escrita para perpetuar seu pensamento. Você entendeu? E é ali na palavra com P minúsculo que a gente ouve a palavra com P maiúsculo. Sim. Esse é um ponto interessante. Eu concordo plenamente com o que o Jonas está dizendo aqui. Mas tem uma questão que é o seguinte. Nem todo cristão consegue ver esse paralelo, sabe? É necessário um exercício mesmo de entendimento da experiência de leitura. Por que eu falo isso? Porque existe ainda, e é bem comum isso no Brasil, onde houve muita evangelização, talvez movido por um pensamento um tanto místico, né, pietista. É muito comum um entendimento a respeito da leitura bíblica como algo único, assim. A leitura bíblica não é uma experiência de leitura como de outras coisas, só que agora é a leitura deste material, deste livro que é a Bíblia Sagrada. Não, a leitura bíblica é uma coisa separada de toda a existência humana, sabe? Então existe ainda uma prática de leitura bíblica, de experiência espiritual da leitura bíblica que é muito desassociada de uma prática de leitura de outras coisas. Tanto que tem muita gente que tem uma leitura bíblica que não entende, uma leitura bíblica que não está pautada com meios hermenêuticos de interpretação. Uma leitura bíblica, às vezes a pessoa não sabe nem ler direito. A pessoa é semi-analfabeta, mas lê a Bíblia e se dá por satisfeita em sua leitura bíblica. Então, assim, ainda que eu concorde com o que o Jonas está dizendo aqui, isso não é tão óbvio para muitas pessoas e é necessário um desenvolvimento de argumento. Não sei se ele vai desenvolver mais aqui, mas, assim, só pontuando que não é tão fácil quanto às vezes possa parecer em alguns casos. Vamos ver aqui. Então, essa experiência de ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, é uma experiência literária o tempo todo. É uma experiência literária, concordo. Mas muita gente não entende como experiência literária. Entende como experiência transcendental, espiritual, que é também. Mas muita gente não vê como experiência literária. Eu acho que rende até
não sei, um estudo específico sobre isso, né? Sobre a experiência literária de leitura bíblica. Literária o tempo todo. Então, é extremamente, eu acho assim, complexo o depoimento de cristãos que odeiam ler. Né? Porque, num certo sentido, se eles estão dizendo que não gostam de ler, como eles podem dizer ao mesmo tempo que gostam de ler a Bíblia? O pior é que eu não acho que é complexo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é simplista demais. E nesse ponto vem de um entendimento realmente limitado do que significa leitura bíblica. E eu tiro por mim, do meu contexto em que eu me converti, de um contexto neopentecostal, da minha própria experiência de leitura bíblica, como que inicialmente eu era uma pessoa que nem gostava de ler, mas tinha ali uma experiência com a Bíblia e, assim, era aquilo. Mas eu sei como Deus também usou dessa experiência limitada para me despertar para a leitura. Isso realmente aconteceu e hoje eu estou aqui literalmente cercado por livros, né? Mas assim, é uma contradição. Assim, eu sei que em podcast, né, eu não estou na posição do Jonas, né? Eu não estou sendo entrevistado aqui de bate-pronto. Não sei se ele sabia dessas perguntas que viriam, né? Se ele pôde se preparar antes. O que eu quero dizer é que talvez em uma conversa ele até usaria outras palavras, mas eu não acho que a pessoa que diz eu não gosto de ler, eu gosto da Bíblia, eu não acho que isso é complexo. Eu acho que isso é simplista. E contraditório. Eu acho que é esse o ponto. Mas, enfim. Vamos ver o que ele tem a desenvolver sobre esse ponto ainda. Tem que ter alguma coisa aí porque o que a Bíblia mais vai fazer é criar leitores. Exato. Ela é uma criadora de leitores. Exatamente. Então pode colocar qualquer civilização aí. Né? Você colocou a Bíblia na mão do povo, se tornou um povo leitor. Porque a Bíblia vai provocar em você natural, a leitura. né? Então eu penso que quando você começa a ler a Bíblia, sabe aquilo que a gente estava dizendo no início? De tanto tempo que você vai lendo, aquilo você incorpora a leitura. Sim. Então quando você tem outros livros, você não acha que você vai perder seu tempo ali, etc. Porque você tem uma coisa habitual. Então eu entendo que a primeira coisa é sentir a necessidade de leitura. E veja, sentir a necessidade de leitura, a gente só sente com muita leitura. Isso é uma coisa interessante, nessa retroalimentação, né? Mas só sobre o que ele falou antes de lidar com outros livros por causa da prática de leitura, existe uma relação entre a leitura da Bíblia e a leitura de outros livros que se interagem entre si. Existe uma interação, porque quanto mais eu leio outros livros, isso me dá algum tipo de preparo para ler a Escritura. E quanto mais eu leio a Escritura, eu tenho segurança e estou habilitado para ler outros livros e até usufruir de verdades que encontram-se ali. É isso o que é esperado, né? Mas, assim, é esperado de uma boa leitura. O que, infelizmente, muitas vezes não acontece, né? É esperado de uma boa leitura, mas nem sempre o crente tem uma boa leitura da Bíblia. A pessoa que não lê, ela nunca vai sentir falta da leitura. Só sente falta da leitura quem praticou a leitura. Mesma coisa. Quem nunca foi para uma academia, nunca vai sentir falta da academia. Exatamente. Mas quando você entra na academia e começa a fazer exercícios e ali você começa a ganhar com aquilo, o hábito, condicionamento, você vê o tempo todo as pessoas falando, estou sentindo falta. Exato. O seu corpo, ele pede. Seu corpo pede. Aqui eu diria um pouco diferente, porque assim, a leitura leva à leitura. Sim, a leitura leva à leitura, mas isso tem que começar em algum lugar. A pessoa que nunca leu, e aí o Jonas falou que ele tem uma experiência de ser um leitor mais criterioso e organizado desde os 16 anos, mas eu não sei se ele já vem desde criança lendo livros. Não sei se a família dele é uma família leitora e isso sempre fez parte da vida dele. Ele falou 16 anos, né? Eu comecei a ler com uns 18 e assim, eu sou bem mais novo que ele, então
bem mais tardio, né? Minha experiência de leitura é bem menor do que a dele. Então, eu reconheço isso e contribuo aqui com uma opinião a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Porque eu penso assim, a leitura ela é um meio. Eu acho que entender isso faz muita diferença em como a gente usufrui dos livros. A leitura é um meio. O que eu quero dizer com isso? Que a leitura não é um fim em si mesmo. Porque se a leitura for um fim em si mesmo, eu devo ler mais porque eu preciso ler. A gente cai muito naquele pensamento, talvez, que algumas pessoas dizem que a leitura é importante, independente do que você lê, o que importa é ler é bom e às vezes esse discurso ele é um tanto vazio, sabe? Eu acho que faz mais sentido a gente entender que a leitura é um meio e é um meio para um fim de formação, seja de conhecimento, seja de entendimento, seja de habilidade. Então, por exemplo, o que ele começou a falar, né, nesse ponto aqui, de propósito. O que me leva à leitura é a busca por conhecimento. Vamos lá. Ainda assim, é possível buscar conhecimento em outras fontes que não a leitura. É possível encontrar conhecimento em uma aula, em uma conversa, em um vídeo, mas na leitura eu tenho acesso a um conhecimento no meu ritmo, através de um meio específico que é muito mais proveitoso em termos de sedimentação de sabedoria do que em outros meios. Então a leitura tem um fim, é um meio, na verdade, né? Eu estou me contradizendo aqui, a leitura não é um fim, não. Mas a leitura tem um meio muito mais proveitoso de obter conhecimento, de obter sabedoria. Eu acho que é isso o que leva ao leitor. Porque quando a pessoa quiser muito isso, não tem como. Ela vai ter que ir aos livros, ela vai ter que ir à leitura. Eu acho que isso aqui que muda tudo. E isso tem a ver com a experiência religiosa também. A pessoa ela precisa ter um relacionamento com Deus. Ela foi impactada pela pregação do Evangelho. Ainda que ela tenha prazer em uma pregação, né, em uma conversa, tirando dúvidas teológicas, isso não é suficiente. Isso não vai saciar o coração dela. Ela vai querer mais. Onde ela pode conhecer mais? Sendo bem orientada, é lendo a Escritura. Então, aí ela vai buscar a leitura, né? Então, acho que não necessariamente a leitura leva a leitura, mas é o anseio pelo conhecimento, pelo crescimento pessoal, pela busca pela sabedoria é que leva a leitura. E aí, entrando nesse ciclo, vai lendo mais e querendo mais, e uma leitura leva a outra leitura, aí sim, segue-se um ritmo que uma coisa leva a outra, né? Então, a necessidade vem pela prática. Ou seja, não adianta as pessoas acharem que a vontade de ler, a necessidade de ler vai brotar do coração, não é? De forma involuntária. Sim. Não, vai nascer essa necessidade da leitura por intencionalidade. Só tem de ter a intenção de se fazer leitor. E um bom leitor já vai começar trabalhando o seu tempo, a sua agenda. Entende? Porque se tornar um leitor vai exigir disciplina. E a disciplina da leitura, por isso está dizendo, é melhor você ler 15 minutos todo dia do que você, de 15 em 15 dias, ler 5 horas. Tá, acho que é estabelecer um ponto aqui, né? Daqui pra frente vai se falar mais de rotina. Mas é isso, só queria, né, finalizar aqui. Eu acho que o primeiro ponto, ele colocou, né, que a prática leva à necessidade. Eu entendo isso em termos de alguém que já está inserido nisso, né? E você vai seguindo. Mas eu acho que antes dessa prática que leva à necessidade, o entendimento da necessidade vem por um anseio pela sabedoria ou conhecimento, né? Mas aqui, agora ele está falando especificamente de rotina, da prática. Como é que se dá essa prática, né? Porque essas 5 horas você vai perder rapidinho. Mas uma leitura pequena, mas diária, o aproveitamento dela é melhor. É preferível que você leia 15 minutos todo dia, e desenvolva o hábito, que depois eu vou aumentar para 30 minutos. Eu vou dividir o meu dia em 3 momentos de leitura. Entende? Sim. Você vai fazendo isso com calma. Quando você vê, você está lendo os livros.
E aí o que acontece? Para ser um bom leitor, a primeira coisa que você tem que fugir é daquela quantificação de leituras por ano, sabe? Por ano. Você não tem que ficar preocupado com quantos anos você leu. É igual contar ano de casamento. Sim. Quando você fica contando muitos anos do casamento... Parece que você está querendo que termine. Nossa, meu Deus do céu. Não é verdade? Então, quando você está ali... Entendi. Qual é o problema de contar ano de casamento? não peguei. Ele soltou como se... Né, o pastor aqui, ele não se apresentou, não falou o nome dele. Qual é o nome dele aqui? Deixa eu ver se tem o nome dele aqui embaixo. Não é falado. O pastor aqui riu e deu como entendi, mas eu não entendi. Bom, deixa eu ver se ele desenvolve um pouco mais essa ideia aqui. Quantos anos eu tenho já? Nossa, passou tanta coisa, né? Porque a gente não conta, por quê? A gente nunca vai ter um fim aquilo ali. Isso. Então, e daí que eu li um livro só durante esse ano? Nossa, eu li todos esses livros desse ano porque o seu prazer não está em colecionar leituras. Então eu vejo hoje muito colecionador de leitura. Sim, às vezes até para ostentar, uma certa intelectualidade. Exato. Eu estava conversando com o Franklin e ele disse que a maioria dos livros que ele lê, ele faz fichamento dos livros. Isso, então, isso demanda tempo, né? Você está degustando aquela leitura. Não, aqui eu discordo um pouco. Colecionar leitura não é necessariamente ruim. Vamos lá. Para eu não ser totalmente contrário aqui. Eu entendo que pode ser um problema uma ênfase na quantificação. Pode ser um problema. Um problema no sentido de que a pessoa se dispõe a ler muito só para seu próprio ego, não necessariamente para esbanjar, mas talvez para provar algo a si mesmo. E isso não é bom, porque a performance de quantidade acaba tomando proeminência acima da própria experiência de leitura. Isso não é bom. Eu acho que é nesse sentido que eles estão comentando. Porém, dizer que estabelecer uma quantidade é algo ruim, a primeira coisa para estabelecer a leitura, e aí eu discordo um pouco, porque ainda que estabelecer uma quantidade não deva ser a prioridade do leitor, por que essa não pode ser, essa prática não pode ser um meio para, como é que eu posso dizer, desenvolver melhor a sua prática de leitura? Por exemplo, vou colocar como o ano, porque às vezes o ano é algo muito grande e fica mais difícil de quantificar, mas vamos pensar em mês. Sei lá, a pessoa chega assim e fala, poxa, esse mês de março eu não li nenhum livro. Eu tenho tanto livro para ler, tanto livro que eu me dispus a ler, eu não li nada em março. Isso não tá bom. No mês de abril, eu quero ler pelo menos 2 livros. Não vou ler qualquer livro, não. Eu vou ler esses 2 livros aqui que são importantes para mim. Esse livro que meu pastor me indicou e esse livro que tem a ver com esse assunto que eu estou precisando aprender mais sobre isso. Que mal há nisso? Que mal há em estabelecer uma meta de quantidade se isso vai servir, ou seja, né, está debaixo de um propósito maior? Eu acho que não há mal nenhum. E isso de igual forma quanto ao ano, né? Só precisa colocar um tempo maior e estabelecer uma meta um pouco mais séria, né? Pensar, poxa, passou o ano inteiro, sei lá, eu li apenas 3 livros. Poxa, eu posso ser um leitor melhor, posso me dedicar mais. Vou colocar uma meta de, pelo menos, ler 5 livros, ou ler o dobro, né? De 3 para 6 livros durante o ano. Isso dá uma média de 1 livro a cada 2 meses. Eu acho que eu consigo fazer isso. Vou estabelecer essa meta e buscar ler livros que têm a ver com as minhas necessidades, livros que têm a ver com aquilo que eu gosto. Eu não consigo entender qual é o mal que há nisso. Eu acho que o problema é colocar isso como assim,
o critério absoluto de leitura. Aí eu concordo que é ruim. Agora, estabelecer uma meta, não sei. Olha, eu tenho meta de leitura baseado em alguns critérios e algumas necessidades. Não é baseado em quantidade. Mas eu conheço algumas pessoas que têm meta baseada em quantidade. Porque a pessoa quer buscar mais, ler mais livros, quer aproveitar melhor os livros que já tem, né? E eu não sei, eu não consigo julgar isso como algo ruim, sabe? A não ser que, como eu disse, a pessoa esteja colocando a quantidade acima de outros critérios, ou a quantidade como um critério absoluto e não importa o que lê, valendo qualquer coisa. Mas não vejo problema nenhum em estabelecer uma quantidade. Não sei se vai ser colocado aqui alguma ressalva, mas... O leitor, ele lê devagar. É isso que, só que quando você lê devagar, você aproveita muito mais a potência daquele texto do que você lê rápido. Sim. E não fica nada depois do final. Poxa, parece que eu estou implicando, mas é porque o assunto entrou agora em uns pontos muito específicos. Vamos lá. Também discordo desse ponto. O bom leitor, ele não lê devagar. O bom leitor, ele lê na velocidade certa. O bom leitor lê devagar livros que requerem uma leitura lenta. E o bom leitor lê rápido livros que requerem uma leitura mais rápida. O que vai depender? E aí eu volto à primeira frase, quase a primeira frase, quando ele respondeu essa pergunta do bom leitor, nesse vídeo aqui, né? Que é o propósito. Nem todo livro eu preciso ler lento. Poxa, eu acho que é aquilo, eu comentei sobre isso, acho que foi no primeiro vídeo de React aqui, quando o Jonas disse o seguinte, que ele lê baseado em alguns critérios, né? Baseado em o fato de ele ser pastor, isso afeta a leitura dele, as escolhas de livros que ele faz, em ele ser professor de universidade, faculdade. Ele falou sobre projetos pessoais e falou sobre literatura. Não sei se tem outras coisas, mas foi esses 4 pontos que ele colocou. Se são esses 4 pontos, e aí eu inferi o seguinte, eu imagino que o Jonas ele não lê muita coisa, ele não lê variedade de livros, ele não lê coisas que o pessoal sugere para ele não está preocupado com o livro do momento. Eu estou supondo isso, né? Ele não me disse nada sobre isso. Mas eu suponho isso por causa do que ele estabeleceu. E tudo bem, sabe? Eu acho maravilhoso que ele está nessa posição em poder fazer isso. Mas nem todo mundo está nem todo mundo é leitor como o Jonas, é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, pela maturidade literária do Jonas Madureira, eu tenho certeza que quando ele se dispõe a ler um livro, ele pega e fala, olha, eu vou ler esse livro. A bagagem que ele tem de outras leituras que ele já fez, o conhecimento que ele tem sobre aquele assunto do livro, eu tenho quase certeza que essa escolha que ele faz é muito mais consciente, ele já consegue quase que antever ou prever o que ele vai ter de experiência naquele livro do que um leitor mais simples, mais imaturo, um leitor que ainda está aprendendo. E eu diria até eu, que não sou tão imaturo assim, né? Já tenho uma caminhada na leitura, mas sou muito mais iniciante na leitura do que ele, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? É que eu vou fazer muitas escolhas ruins. Eu vou ler muito livro ruim achando que é uma coisa e é outra, achando que é mais profundo e não é tão profundo assim. E aí, é claro que, eu não sei se ele vai comentar sobre isso também, mas é claro que a gente tem o artifício de abandonar a leitura caso aquela leitura não seja tão proveitosa pra gente. Porém, em que momento eu vou abandonar a leitura? Se eu necessariamente preciso ser lento, eu vou precisar ler 1 mês, 2, 3 meses um livro para chegar lá no capítulo 5 e descobrir que o livro não atende àquilo que eu estava procurando para abandonar? Não seria muito melhor o fato de eu não conhecer, eu não ter certeza sobre aquele livro, eu fazer uma leitura mais rápida para então esse livro realmente vai me ajudar e aí eu dou seguimento à leitura? Ou talvez até fazer uma releitura mais lenta? Ou eu obrigatoriamente eu preciso ler devagar? Eu não sei, eu sou muito mais favorável à ideia de diversificar. Ler lento aquilo que é
ler devagar os livros que requerem a leitura lenta, ler rápido os livros que requerem uma leitura rápida, e a depender também não apenas do livro, mas do meu propósito. Às vezes eu quero ter apenas uma visão panorâmica daquele livro e talvez uma leitura mais rápida ou até mesmo uma leitura mais inspecional seja suficiente, e outros livros que eu tenha muito mais segurança do que eu vou colher daquele material e do quanto ele é necessário para mim, eu faço uma leitura mais lenta. Blaise Pascal comenta algo sobre isso. Bom, encontrei aqui uma frase que eu estava procurando no Como Ler Livros. Na verdade, não foi Pascal, foi Francis Bacon. Ele diz o seguinte: alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos, enquanto alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Ler um livro analiticamente significa mastigar e digeri-lo. Essa frase é citada aqui bem no contexto onde o Mortimer Adler está explicando sobre os níveis de leitura. E ele fala que existe uma leitura que é inspecional, e existe uma leitura que é analítica, uma leitura mais rápida e superficial, uma leitura mais profunda e detida, né? E o ponto é que ele está falando como que cada propósito vai influenciar a forma que você lê. A depender do propósito que você tem com o livro, você vai ler ele de uma maneira diferente. Então, às vezes você vai ler rápido, né? E em outro ponto também, quando ele começa a apresentar aqui a leitura inspecional, ele diz o seguinte: primeiro, você não sabe se você quer ler o livro. Isso aqui ele está falando sobre leitura inspecional. Ele diz assim: você não sabe se o livro merece uma leitura analítica, mas você suspeita que mereça, ou pelo menos suspeita que o livro contém informações e insights que possam valer a pena. Nesses casos, você faz uma leitura inspecional, que é, entre as várias técnicas envolvendo a leitura inspecional, é uma leitura mais rápida. Então, assim, não é verdade que o bom leitor, ele necessariamente lê devagar. A não ser aquele leitor, né, que já tenha a tamanha maturidade para escolher os livros, a não ser um leitor que não está preocupado com conhecer novas coisas, apenas em desenvolver aquilo que ele já sabe, ou dentro de uma referência a depender de uma necessidade. Por exemplo, leia esse livro, ele já sabe que ele vai ler. Aí sim, né, pode se dar o luxo, né, eu acho que de certa forma é um luxo, de ler apenas lentamente, né, de maneira mais tranquila. Mas muitos leitores às vezes precisam lidar com leituras mais rápidas e leituras mais lentas. Então eu tenho um pensamento um pouco diferente, e eu acho que há motivos para pensar diferente. Mas vamos lá. Então, me parece que o colecionador de leituras, ele não é um bom leitor, porque ele sequer leu. Ele só identificou as manchas no papel. Sim. Não é? Mas ele, para ser um bom leitor, ele tem de deixar de ser um colecionador de leitura, né, para ser leitor. Ele não está preocupado em quantos livros ele vai ler esse ano. Mas Jonas, eu poderia fazer planejamento de leitura? Claro, eu acho que um planejamento de leitura é sempre bom. Mas isso é só um planejamento, né? Um bom leitor, ele sabe que tem que ler algumas coisas neste ano, mas ele sempre vai colocar um livrinho ali, outro livrinho a colar, e esses livros vão aparecendo, né? Os livros, eles caem em nossas mãos e a gente vai decidir o que vai fazer com eles. Então, puxa vida, aqui é um pensamento um pouco diferente mesmo, né? Mas assim, eu já comentei, já estou me delongando, mas eu não acho que a pessoa precisa ser, não sei, essa definição, né? Colecionador de leitura, ela está sendo colocada de uma forma, eu acho que um tanto pejorativa, né? E talvez a pessoa que faz a sua lista de metas, a sua lista de quantos livros leu e quantificar isso, seja identificado como colecionador de leitura. Não é o propósito aqui aprofundar nisso, mas assim, se colecionador de leitura é aquele que estabelece uma meta de quantidade de livros, eu não vejo por que necessariamente isso contradiz ser um bom leitor. Pode ser, mas não necessariamente, porque em uma frase ele diz aqui, né, deve deixar isso. Agora, esse ponto aqui, isso aqui mexeu comigo, quando ele diz aqui o seguinte, eu vou voltar um pouquinho. bom leitor, eu tenho que ler algumas coisas neste Aqui, né? Pode fazer Um uma meta? bom leitor, Pode. ele
sabe que tem que ler algumas coisas neste ano, mas ele sempre vai colocar um livrinho ali, outro livrinho acolá. Ou seja, ele está falando de ter uma meta, mas o bom leitor, ele ler para além da meta, né? Isso aqui me lembrou da minha época do seminário. Ai, como me dói o coração lembrar disso. Me aperta o coração lembrar disso. Não, é sério mesmo. É assim, eu basicamente passei os 4 anos de seminário sofrendo com isso. Porque a carga de leitura exigida era tão grande que eu não estava mais conseguindo ler livros por prazer ou por interesse pessoal. E aí eu bati o pé firme e falei, não, eu não vou deixar de ser leitor. E aí nesse ponto eu me aproximo do que o Jonas está falando. Eu não vou deixar de ser leitor por causa do seminário. Eu vou continuar lendo minhas coisas. É claro que eu não vou ter tanta liberdade como eu estava usufruindo da leitura. E, ora, eu fui para o seminário em 2016. A minha prática de leitura assim, mais assídua foi 2013, mais ou menos. Ou seja, nem tinha muito tempo, eu ainda estava conhecendo muita coisa. Então, a sede, o anseio para ler mais era muito forte. E basicamente eu não tinha mais tempo porque eu tinha que gastar meu tempo de leitura com as leituras obrigatórias do seminário. E aí sabe o que aconteceu quando eu me dispus a ler aquilo que eu gostava, uma coisinha ali, uma coisinha colar, como ele menciona aqui? Eu não consegui me organizar. Eu não dei conta das leituras obrigatórias. Eu reprovei em uma disciplina, reprovei em outra. E aí eu passei meu primeiro, segundo ano do seminário, os 4 primeiros semestres, assim, falhando miseravelmente. E, nossa, agora eu vou me dar espaço aqui para comentar muita coisa. Vou falar mesmo. Por ser uma pessoa que gostava muito de ler, eu recebi muito tapinha nas costas. Eu recebi muitas palavras do tipo: nossa, George, como você é um leitor incrível! Você vai se dar muito bem no seminário! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Nada a ver. Nada. Tanto que, de fato, eu lia muita coisa, mas não fui tão bem, não tive um bom desempenho no seminário. E outros colegas que nem eram bons leitores, alguns foram aprender o hábito de leitura enquanto estavam no seminário. Foram melhores alunos do que eu, com melhores notas, com melhor desempenho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser leitor não necessariamente tem a ver com cumprir com tarefas que envolvem leitura. E aí, nesse sentido, sim, eu concordo muito com o que o Jonas está falando. Concordo no sentido de serem coisas distintas, mas o ponto de... O bom leitor, ele vai colocar uma coisa ali, uma coisa acolá, aí eu não sei já mais. Eu acho que isso é muito relativo e, assim, enquanto eu tentei fazer isso, eu só quebrei a cara. Vou dizer que é a experiência de todo mundo? Não vou dizer. Li outras coisas durante o período do seminário? Enquanto eu li, eu quebrei a cara. Mas li. Havia um anseio, um impulso dentro de mim que não queria estar restrito a uma leitura por obrigação. Mas... Ai, gente, ó, eu não queria falar disso, porque assim, eu sofri muito. Eu lembro, eu não sei se eu vou achar aqui registro disso. Enquanto eu falo com vocês, eu vou tentar achar. Mas eu lembro de, no final do seminário, tentar voltar à prática de leitura e não conseguir. Ter muita dificuldade. E aí eu lembro de compartilhar no Twitter uma frase que eu dizia assim, que o seminário acabou com o meu gosto literário. O seminário acabou com o meu hábito de leitura. Eu lembro de fazer esse desabafo. E aí eu lembro do reverendo Emílio, ele responder o meu tweet e disse assim, nossa, que estranho, porque para mim foi exatamente o contrário.
Eu não sei como é que eu faço pesquisa dos meus próprios tweets. Eu não sei usar o Twitter. Olha, essa aqui é uma frase que eu disse no meu segundo ano de seminário. Tenho tanta dificuldade para escolher o que ler atualmente, depois de tanto tempo sem ler nada do que quero, que talvez eu precisaria mesmo ler algo sobre leitura. Acho que é isso. Era esse sentimento que estava predominando para mim no meu período de seminário. E isso era angustiante de um jeito que eu tenho até dificuldade de descrever. Outro momento, isso aqui foi na pandemia, 2020. Vou reservar esse mês de março para revitalizar a minha leitura. A vida não é mais a mesma, que Deus me ajude. Era esse sentimento. E finalmente eu achei o texto que eu estava procurando, que eu disse. 27 de fevereiro de 2020, pouco tempo depois de eu ter formado, eu disse: gente, depois de concluir o seminário, a gente volta a ter prazer na leitura ou já era? Deixa eu ver se eu encontro as respostas aqui. Vitor Fontana, volta, é só ler as coisas certas. Começa por Marvel. Tem uns aqui, mandei foto. Emílio, você perdeu prazer na leitura no seminário? O meu só aumentou. Tem algo errado aí. Tem algo muito errado. Muito errado na minha formação. Mas eu não quero entrar em detalhes porque isso ainda aperta meu coração, é uma coisa não resolvida para mim, que eu não vou resolver, eu acho que nunca. Então eu só estou compartilhando porque eu acho que tem algum proveito para essa conversa. Eu respondo o Emílio. Se eu lia por prazer, não dava conta dos prazos. Insisti, falhando miseravelmente por 3 semestres. Quando resolvi que teria que ler às pressas, finalmente consegui entregar tudo no prazo. Infeliz, mas eficiente. Também acho que tem algo errado, mas eu vou ver se só para a gente finalizar esse ponto e partir para o último react. Mas assim, vamos lá. A experiência de leitura, ela é muito diversificada para cada pessoa. E na minha experiência, não sei se por indisciplina, por imaturidade ou por o que quer que tenha acontecido na minha vida, ser bom leitor não estava significando ler de maneira lenta. Na verdade, eu só consegui dar conta dos meus trabalhos no seminário quando eu me dispus intencionalmente a ser um mau leitor. Eu falei, eu vou ler mal. Eu vou ler dentro do tempo. Eu vou ler para cumprir a meta. E só assim eu consegui dar conta dos meus trabalhos. Enquanto eu estava querendo extrair ao máximo da leitura, eu estava falhando, eu não estava conseguindo, eu estava quebrando a cara, eu estava levando puxão de orelha do presbitério, com reprovação. Enfim, estava preocupando minha esposa, porque ela tinha medo de a gente demorar mais do que o tempo do seminário e muitas outras preocupações e só angústia e sofrimento. Por outro lado, também não me sobrava tempo para ler leituras de apenas interesse pessoal. Então, assim, a verdade é que a experiência de leitura é complexa. E aí eu puxo complexa novamente para a conversa, né? A experiência de leitura é complexa porque depende da época, depende da demanda, depende de cada pessoa. Então, assim, eu não entendo ser necessariamente a experiência de leitura ou da boa leitura ser uma leitura lenta. Eu acho que a vida é muito mais complexa do que isso, sabe? E eu não julgo uma pessoa que, por alguma demanda, precisa fazer leituras rápidas. Esses livros vão aparecendo, né? Os livros, eles caem em nossas mãos e a gente vai decidir o que vai fazer com eles. Então, um bom leitor, ele, em primeiro lugar, ele não é um colecionador de leituras. Ele não está preocupado em esse ano eu quero ler 300 livros. Não. Ele está preocupado em desenvolver a profundidade da leitura. Sim. E a profundidade na leitura vem quando ele percebe que ler as palavras não é tão fácil assim. Eu vou te dar um exemplo. Paul Valéry escreveu um livro muito interessante. Antes dele desenvolver o exemplo, deixa eu só comentar isso. Quando ele fala
o bom leitor não está preocupado em ler 300 livros, dá mais clareza do que ele quer dizer com um colecionador. Beleza, eu acho que 300 livros é muita coisa. E esse objetivo é ler muito, uma quantidade grande, né? E ter essa prioridade, isso não é um bom leitor. Mas o que dizer de uma pessoa que diz, eu quero ler 10 livros? Eu não sei, eu acho que tá se colocando um peso muito negativo na ideia de meta de leitura. Ainda que ele tenha citado o que a pessoa pode fazer, mas logo depois ele falou sobre ler o que não está na meta. E não dá, nem sempre dá, né? O que tem esse exemplo? Na verdade, foi um discurso. Foi publicado um livro chamado Variedades. E é um discurso dele que é chamado Poesia e Pensamento Abstrato. E ele diz assim: hoje a gente presume que a gente entende as palavras de um texto. Por quê? A gente lê muito rápido. Muito rápido. Então, ele está mostrando que a leitura rápida, ela não é boa. Por que ela não é boa? Porque ela é a leitura que quer passar o abismo rápido, quer atravessar o abismo rápido. Então, a imagem que ele oferece, você tem 2 montanhas, né, e um abismo que separa elas. E uma prancha de madeira entre uma montanha e a outra. O ideal para que você passe e não caia no abismo é você pisar naquela prancha e sair correndo. Porque aí você consegue passar... É isso que eu pensei. Sem cair no abismo. Como é que você faz para não cair no abismo? Passar rápido. Cair no abismo é algo ruim, né? Não é melhor você passar rápido? Onde é que isso vai chegar? Isso aí parece ser a favor de uma leitura rápida. Então, o Paul Valéry diz algo muito interessante. Ele diz que hoje a gente lê as coisas muito rápido, com medo de cair no abismo. Sim. Se você ler devagar, você vai falar, não entendi isso aqui. Esse é o nosso medo. Porque se a gente lê devagar, a sensação que a gente tem, não estou entendendo. Estou entendendo. Então o abismo é só uma ilustração para o ler rápido. Eu achei que ele ia fazer um paralelo, tipo, de admirar o abismo, de ir com cuidado. Não foi nesse ponto, não. Ai. Mas enfim, gente, eu acho que a gente fecha aqui esse vídeo. Eu acho que a gente tem mais um para finalizar. Aqui tá dizendo que tem uns 26 minutos, né? Esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava porque... Enfim, acabou tocando em algumas coisas pessoais não resolvidas no meu coração. Eu sei que isso não é bom, mas assim, eu vou resolver isso com quem, né? Tem que resolver isso com Deus. Senhor, o que aconteceu na minha vida nessa época? Mas assim, não gosto de falar sobre isso, mas já que eu falei, deixa eu deixar isso bem claro em resumo. A minha experiência de leitura no seminário foi terrível. Terrível. Quando eu procurei me aprofundar como leitor, eu falhei miseravelmente no seminário. Quando eu procurei me focar como seminarista para cumprir com as tarefas, eu desaprendi o que é ler. Então, assim, houve uma competição, né? Aquele tapinha nas costas que eu recebi, que ao invés de incentivo estava mais com cara de bajulação. Nossa, George, você é um excelente leitor, você vai se dar bem. Isso só me atrapalhou. O George leitor estava competindo com o George seminarista ou universitário, enfim, na faculdade de teologia, né, no seminário. E quando eu escolhia um, o outro perdia. Quando eu escolhia o outro, o um perdia. E isso, para mim, torna evidente que como a gente lida com os livros é diferente, a depender da época, a depender da demanda. Mas eu não quero mais falar isso, já falei demais, né? Enfim, eu preciso descansar agora, porque realmente esse é um assunto muito sensível para mim. Muito sensível mesmo. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse react. Senhor Jonas Madureira, se estiver vendo esse vídeo, sabe da minha consideração, da minha estima pelo Senhor. De modo algum quero desrespeitá-lo. Sim, pontuei algumas coisas que discordo, mas talvez a minha discordância tenha a ver com estar muito preocupado com entender sobre leitura, livros como esses e alguns outros envolvendo leitura.
está muito movido por minha experiência pessoal também, que provavelmente, não posso dizer categoricamente, mas bem provável, uma experiência diferente da sua, então não leve isso a mal. Espero que essa discordância tenha soado respeitosamente diante do Senhor. Se assim não foi, peço perdão pela forma que coloquei, mas como disse também, é um assunto sensível que mexe com o meu coração de uma maneira bem sensível, esse assunto sobre como nós lidamos com os livros, ok? Enfim, por esse vídeo eu fico por aqui, até um próximo e, se Deus quiser, um último vídeo. Até mais e tchau!